Vamos lá para o próximo capítulo, capítulo 6 hoje. E hoje nós vamos falar de a árvore da DBT, né? A gente vai entender um pouquinho melhor como é que é essa anatomia estrutural da DBT, né? Como é que funcionam as coisas em questão de estrutura. Bom, essa árvore, né, que é esta aqui, ela funciona como um guia para a gente entender, implementar, adaptar e consultar programas de DBT que já são existentes. Por isso que a gente chama ela de anatomia, né? Através dessa árvore, a gente consegue ali ter toda uma visão para a gente entender melhor como as coisas funcionam, para a gente adaptar, se for o caso, né, para outros programas, como, por exemplo, para tratamento específico de uso para substâncias, né, um programa que tenha como objetivo isso, que lá no finalzinho do capítulo Swenson fala um pouquinho, né, sobre essa implementação. Então, através dessa árvore, fica muito fácil da gente compreender como é que funciona ali. Não quer dizer que seja fácil aplicar, né, mas fica fácil para a gente ter essa visão. Bom, essa é a árvore, né, e aí vocês podem dar zoom aí, mas ela também vai estar no material, né, que vai estar disponível para baixar. Então, vamos começar esmiuçando essa árvore, né? Bom, quais são os fatores do contexto dessa árvore? A gente tem o solo, a vegetação e o clima. Com o solo, a gente vai ter a aceitação, a mudança, a dialética. O solo é o local onde as raízes crescem. Então, é ele que vai determinar para a gente qual é a disponibilidade dos ingredientes nutricionais ali. E um programa de DBT, ele precisa necessariamente de 3 nutrientes: a aceitação, a mudança e a dialética. Então, sem essas coisas, nenhuma árvore vai para frente, né? A gente precisa de bom solo para que essa árvore possa crescer. Temos a vegetação, né, que são os programas e as filosofias. Então, essa vegetação que circunda a árvore, ela fortalece ou limita as possibilidades para o crescimento, para o desenvolvimento dessa árvore. Como é que é essa vegetação ao redor? Como é que ela tem influenciado? Como é esse ambiente, né? Esse local que a DBT vai ser implementada ali, tem uma filosofia similar com que o programa da DBT propõe? A gente precisa estar atento a essa vegetação ao redor também. E o clima, né, que são os recursos para a árvore. Esse clima determina se essa árvore vai receber o suficiente para se enraizar, para crescer, para sobreviver. Então, quais são os recursos necessários e quais recursos estão disponíveis? Dinheiro, tempo, pessoal para colocar isso tudo em prática, o espaço, né, o ambiente, então todas essas coisas. E aí a gente começa, então, a esmiuçar cada pedacinho dessa árvore. Eu coloquei aqui em partezinhas, né, então vocês podem ir tendo essa visão de forma separada. O primeiro galho, né, o primeiro grande galho é o galho das metas. Esse galho, ele representa os estágios, né? Cada galho, ele tem como, cada subgalho ali, né, cada galho menorzinho, ele tem como centro ali algum estágio da DBT e esse alvo que é tratado nesse estágio. Então, o primeiro galho que a gente tem é o galho do comprometimento. O comprometimento a gente vai usar, claro, durante todo o tratamento, mas nesse momento a gente está falando do comprometimento no pré-tratamento, que é onde o paciente precisa ali concordar com as regras, com a estrutura, ter o mínimo de disposição para engajar nesse programa de DBT que ele está entrando. Então, aqui a gente vai falar sobre entrar no tratamento, dar as orientações necessárias para o paciente, fazer os acordos, buscar o comprometimento do paciente com o plano de tratamento. Então, a gente vê tudo isso aqui. Depois a gente tem o galho do controle comportamental. Aqui a gente está falando do estágio 1, onde o foco é substituir padrões comportamentais, né, caóticos e destrutivos, por uma maior estabilidade e controle. Então, por isso, controle comportamental. Temos, então, o terceiro galho, né? Experiência emocional sem intenso sofrimento. Aqui a gente está falando do estágio 2, onde o foco é transferir esse sofrimento emocional, transformar, né, na verdade, para uma experiência sem tanta intensidade emocional. O sofrimento,
ele vai sendo diminuído por meio dessa melhora no processamento emocional. Temos, então, o quarto galho, que são os galhos das metas individuais. Aqui a gente está falando do estágio 3, onde a gente vai abordar as metas de vida individuais do paciente e o aumento da autoestima. Até então, a gente estava falando sobre comportamentos muito específicos, né? Quando a gente segue uma estrutura da DBT. Primeiro, a gente vai abordar ali os comportamentos que ameaçam a vida. Então, independente de ser o que o paciente veio para a terapia buscando, porque às vezes ele não tem essa clareza, é por ali que a gente começa. E aí a gente vai seguindo essa hierarquia, até que quando a gente chega ali no estágio 3, a gente pode falar melhor sobre essas metas individuais, sobre as coisas que proporcionam uma qualidade de vida melhor para o paciente. E por fim, aqui no galho das metas, a gente tem o galho da liberdade. Aqui a gente está falando do estágio 4. E todo o pessoal da DBT brinca que nunca chegamos lá, porque é um estágio onde, quando o paciente está ali no estágio 3, né, geralmente ele já alcançou uma qualidade de vida legal. Então, é um momento que muitos pacientes saem da terapia, porque já está tudo bem. E também o estágio 4 ele tem poucos estudos feitos, né? Porque é mais sobre encontrar liberdade, significado, alegria, é um estado de transcendência. Então, temos pouco material sobre isso, mas aí está o galho da liberdade, que é o galho que corresponde ao estágio 4. E aí, o trabalho em cada uma dessas metas, né, em cada um desses galhos, ele vai acontecendo por uma série sequencial de alvos de tratamento. É aquilo que a gente sempre vem falando da hierarquia, né? Temos agora o galho das funções. E aí a gente tem essas funções, e cada função corresponde também a um modo de tratamento da DBT. A gente tem a função de melhorar as habilidades do paciente, onde a gente está falando, então, do treinamento de habilidades. Aí a gente tem a função de melhorar a motivação, onde a gente está falando da psicoterapia individual. Generalizar para o ambiente, aí a gente está falando do coaching telefônico, então é aquele momento que o paciente entra em contato com um terapeuta ali fora das sessões, né, extra sessões, para pedir ajuda no uso de alguma habilidade, para pedir ajuda durante alguma crise, então fica mais fácil transformar, né, transpor aquilo que ele está aprendendo para esse ambiente fora da terapia. Temos a função de suporte para o terapeuta, que aqui a gente está falando da equipe de consultoria em DBT, que aí é um momento só para os terapeutas, não para os pacientes, não que os pacientes não estejam ali indiretamente, mas é uma coisa só para o terapeuta. E a gente tem estruturar o ambiente, né? Que aí a gente também tem um pouquinho de coaching telefônico, de um líder, né? De um líder da DBT que possa ali ajudar a estruturar esse ambiente. Passamos, então, para o galho dos pressupostos e da teoria. Aqui a gente tem dois galhos. Pressupostos sobre os pacientes e sobre os terapeutas e pressupostos sobre a teoria biosocial. Quando a gente está falando ali de pressupostos sobre os pacientes, para quem já teve contato com o livro de habilidades, que é este aqui, nele a gente tem uma ficha, que o nome dessa ficha é Pressupostos da DBT. Então, para quem tiver curiosidade, pode dar uma olhadinha lá, que está bem no início. E eu também posso deixar ela aqui para vocês baixarem. Mas, basicamente, nesses pressupostos, né, vão ter pressupostos como você está fazendo o melhor que você pode, mas para melhorar a sua vida, você precisa fazer mais, você precisa aprender mais, você precisa fazer melhor. Que aí é o que a gente busca no treinamento de habilidades, na terapia individual. Temos os pressupostos sobre os terapeutas, né, que um deles é que os terapeutas também precisam ser apoiados, então casa bem com aquilo que a gente falou ali da equipe de consultoria. E tem vários outros também. E aí a gente passa para os pressupostos da teoria biosocial, que é o que vai dar a base ali para todo o tratamento da DBT, né, onde a gente vai entender melhor o papel do ambiente invalidante e o papel da vulnerabilidade biológica. Temos, então, o galho dos acordos. Acordo sobre o paciente, acordo sobre o terapeuta e acordo sobre a equipe de consultoria. Os acordos sobre o paciente são esses acordos, vamos chamar de bom senso, né?
que é sobre o pagamento, sobre a frequência nas sessões, sobre a concordância com o tratamento, com o período de tratamento, por aí vai. Os acordos sobre o terapeuta, então a gente está disposto a tratar aquele paciente, a fazer o nosso melhor, está disposto também a respeitar aquele paciente, a olhar para ele sem julgamento. Então, são essas coisas bem de bom senso mesmo, que já espera-se que aconteça, né? E os acordos da equipe de consultoria. Hoje a gente tem no total 18 acordos, então seria muita coisa para a gente falar aqui, mas basicamente respeitar aquele espaço da equipe de consultoria, como a gente se encontra semanalmente, né? É sempre um horário que já está ali pré-estabelecido, usar esse horário da equipe de consultoria para realmente estar na equipe de consultoria. Oferecer uma avaliação ali cuidadosa sobre os pontos que os outros colegas levantam, cuidar com o julgamento também, para ele não acontecer, tanto para os outros quanto a gente, né, se invalidando. Passamos agora para o galho das estratégias. A DBT tem inúmeras estratégias, e aí elas se dividem aqui em estratégias estruturais, estratégias de solução de problemas, estratégias dialéticas, estratégias de validação. A gente já teve aula sobre algumas delas aqui, né? Mas basicamente são esses quatro grandes grupos de estratégias. E no meio dessa árvore a gente tem o grande intuito, né? O porquê de cada galho existir, o porquê de toda essa estrutura ser dessa forma, que é o grande objetivo. O grande objetivo da DBT, o grande objetivo com cada paciente, que é construir uma vida que vale a pena ser vivida. Então, é para isso que a gente precisa estar atento a todos esses passos aqui, para que a gente consiga alcançar essa grande meta através das outras metas que vão ali acontecendo e dos alvos que a gente vai tratando. E, para terminar, como sempre, mais uma frase maravilhosa do Swenson, né? Que os terapeutas, eles são capazes de identificar as áreas de força, de fraqueza, de deficiência e considerar maneiras de fortalecer o programa. E aí, quando a gente está falando de programa, vamos entender que é tanto programas que vão se desenvolver além da terapia, né? Como, por exemplo, no hospital, numa escola, que aqui a gente não tem muito, mais acontece. Eita, gente! Mas principalmente também no dia a dia ali, da terapia, né? Então, por hoje é isso, e aí na próxima semana a gente volta com o próximo capítulo.